Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da partida entre CRB e Cruzeiro, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2025. Trazia aí o Elia Júnior, o Nicola, debatendo sobre a partida, falar um pouco do Caio Jorge. Caio Jorge vem jogando muito, vem brilhando aí com a camisa do Cruzeiro e com certeza nessa partida aí contra o CRB vai buscar deixar o seu golzinho. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Cruzeiro, tudo do cabuloso você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago notícias atualizadas do Cruzeiro. Fui eu, porque ele estava fazendo certo. Corta para o geral aí, nosso. Aí, tá vendo? Ele estava fazendo um pagamento, que é bonito, que é o pagamento do nosso cenário maravilhoso. E aí, eu não podia cortar para a câmera 3. E eu que me antecipei. Por isso, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que às vezes parece ser verdade, mas que não é. Às vezes você tem convicção que está certo, mas o resultado te mostra que não. E aí a tua convicção é que estava errada. O Leonardo Jardim é o melhor treinador, não? É o melhor treinador, a rodada foi perfeita para o Cruzeiro, né? Porque enquanto o Cruzeiro vence o Botafogo, um adversário direto na parte de cima da tabela, o Palmeiras, o Flamengo e o Bahia empataram contra adversários de menor qualidade do que do adversário do Cruzeiro. O grande ponto o Cruzeiro precisava muito voltar a vencer, porque tinha empatado com o Corinthians, perdido para o Ceará e empatado com o CRB na Copa do Brasil em casa. São 3 resultados ruins. E 3 com as mesmas características, contra adversários que deram a bola para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem se perdido. Qual a maior virtude do Cruzeiro, Elia? Contra-ataque extremamente rápido e eficaz. Não, é vertical. E ao mesmo tempo, a pressão pós-perda. O Cruzeiro é um time que rouba muita bola. Se o time adversário dá a bola para o Cruzeiro enfrenta dificuldades, até porque também não tem um elenco muito farto. O time titular é bom. Você começa a olhar para as opções no banco, não são tão boas assim. Enfim, eu acho que é um Cruzeiro que está sendo preparado para disputar títulos. Tá muito quieto o Gabigol, não? O que está acontecendo? Não é estranho o Gabigol tão caladinho? Está aceitando a condição de reserva, está aceitando. Mas também não tem dentro de campo justificado, né? Outro dia até fez 2 gols, mas é uma temporada abaixo. A segunda, no ano passado... Será que ele está confortável com o dinheiro? Ele acalmou, falou, quer saber? Tô nem aí, os caras me pagam. O que é uma pena, né, Elia? Uma pena, né? Porque é um cara com muito potencial, que tá rendendo abaixo do que era esperado, né? O Leonardo Jardim tem utilizado ele, às vezes, no lugar do Caio Jorge, às vezes no lugar do Matheus Pereira. Mas a verdade é que não dá para contestar hoje a condição dele de reserva. Hoje o Matheus Pereira é melhor do que o Gabigol e o Caio Jorge é melhor do que o Gabigol. E ele não consegue fazer a função do Wanderson, ele é melhor que o Wanderson. Só que o Wanderson é o ponta, é o atacante de velocidade, e o Gabigol hoje não consegue entregar isso. E aí fica difícil para o treinador, é estranho, o gestor, ele tem um jogador que tem qualidade, mas aí, você tem, o Zagallo diria, você tem que colocar os melhores em campo, mas como é que eu coloco o melhor se ele não tem a característica para fazer aquilo que eu preciso que ele faça? A questão é o encaixe, né? Encaixar esse atleta com esse potencial dentro da proposta de jogo que você determinou ou entende que é o melhor. Como o Nicola falou muito bem, eu fiz o jogo Cruzeiro e CRB. E o CRB, por sua vez, deixou a bola com o Cruzeiro, porque é um time que não tinha condição de fazer frente ao Cruzeiro. Então jogou fechado, deixando o Cruzeiro vir e se defendendo. E o Cruzeiro pouco criou, Elia. Não acha profundidade. Não tentou pelas laterais, não conseguiu, tentou pelo meio, não conseguiu. E se você tem um sistema defensivo com 2 linhas de 4 ou com uma linha de 4 e um meio de 5, o Cruzeiro não consegue criar. Acredito que vai ter problema agora na Copa do Brasil, porque o CRB vai vir com a mesma proposta. E detalhe, o CRB conseguiu um empate vitorioso jogando no Mineirão. Agora joga na sua casa, que motiva o atleta, né? Motiva a equipe, e o empate fez com que tivesse confiança. Foi boa a estreia lá? Foi bem, né? Foi bem na Amazon? Foi assim, Foi firme? Gostei, fui bem. Foi bem tratada? Os cruzeirenses que não gostaram muito, né? Mas porque não é culpa sua, né? Queriam pênalti a favor deles, queriam cartão vermelho, e eu entendo que nada disso aconteceu, mas valeu a Rômulo narra bem. Muito bem na Prime Video. E além de ser firme, eu acho que o Rômulo, ele vem com uma proposta da NBA,
que ele é um especialista, de fazer um futebol mais leve, Elia. Eu acho que cada vez mais nós aqui temos essa missão de entender que o futebol é paixão, mas é um entretenimento. Lamentavelmente, as torcidas têm muito plantado essa coisa do ódio, do ataque. Eu fui atacada 7 dias de forma massiva. Mas você fica prestando atenção? Não, se eu fosse prestar atenção em rede social... mas aí tem a irmã, aí tem o irmão que vê, tem a irmã que vê, tem a sobrinha que vê. A primeira vez que meu filho falou, pai, o que você falou que os caras estão te xingando? Eu falei, atenção, você está proibido de me falar o que está acontecendo. E se você for inteligente, não olhe rede social. Eu sou obrigado a ter rede social, senão não teria rede social, não ganho absolutamente nada com a rede social, não faço posts ganhos, não ganho dinheiro com rede social, só ganho encheção de saco e por isso eu não dou a menor importância à rede social. Respeito quem vive dela, acho que é ótimo que você tenha outras fontes para que mais profissionais possam alavancar suas carreiras profissionais através da rede social e está tudo bem. Eu estou só falando que eu tenho esta que é a minha verdade. Se você for ficar atenta àquilo, porque você disse que é pênalti, imagine que o cara que é um apaixonado, ele sempre vai achar que não foi. Não foi, mas quando é para a equipe dele, então. Exato. A favor é. A favor é contra, pênalti sempre. Contra a favor nunca. É pênalti sempre. Contra nunca é pênalti. O cara encostou, é situação de jogo, você mesmo diz que esporte de contato é o futebol e agora o cara tem um contato normal e você acha que é pênalti. Por quê? Porque o cara é um apaixonado e tá tudo bem. Ele tem todo o direito de ser apaixonado e eu tenho todo o direito de não achar absolutamente nada em relação aos comentários mal educados, a não ser que, obviamente, o comentário mal educado seja uma falta de educação. Isso eu tenho constatação. Os caras são mal educados e não é a maioria, graças a Deus. A gente tem muita gente comportada, educada, que expressa a sua opinião e eu acho aí relevante, acho interessante, porque as opiniões bem educadas, elas são relevantes, elas são interessantes, mas infelizmente você tem os haters e eles fazem parte da rede social, porque são covardes na verdade, eles são covardes, eles só se manifestam, eles só crescem no anonimato, eles só crescem porque não são reconhecidos, porque você não vai buscá-los. Estes são os haters, que me incomodam profundamente, porque me incomodam, eu simplesmente não dou a menor atenção. Deixa eu aproveitar e colocar agora uma tela que mostra a importância do Caio Jorge. Dá uma olhada só como esse Caio Jorge ele é relevante em participações em gol. Ele tem 18 participações em gol, é o primeiro, o Arrascaeta tem 15, o Verratti tem 10 e faz milagre nesse fraquíssimo time do Vasco, que ainda é comandado pelo fraquíssimo Fernando Diniz. O Reinaldo tem 9, olha como é relevante. Reinaldo, também. Hein? Reinaldo, relevante. Jogador, o Reinaldo não ganha mais que 250 mil reais, é limite. É limite. E olha como é interessante. Você citou 16 jogadores no Flamengo que ganham mais de R$1 milhão. Olha como o Mirassol é inteligente. O Reinaldo tem 35 anos e pouco me importa que o Reinaldo tenha 35 anos. O que me importa é o que ele faz. Eu quero saber se no Flamengo você tem mais do que meia dúzia de caras tão relevantes quanto o Reinaldo é para o Mirassol. E tem 16 que ganham R$1 milhão e o Reinaldo não deve ganhar mais que 240. Então, olha só, o Alan Patrick joga muita bola e tem 8 participações. Metade das participações da Arrascaeta. Lembra que a gente estava fazendo a comparação? Não é bem a metade, o Arrascaeta tem 15. Né? Metade, tá bom, de, tá bom. O dobro de 8 é 16. Tá bom, agora, então tá bom. Então tá bom. O dobro de 8 é 16. O Elia... Matheus Pereira vai, o Pedro Raul também. Cara. O Bright White dentro das possibilidades. O Pedro, olha só, questionado, tem 7 participações e o André Silva também tem 7. O fato é, esse menino Caio Jorge tá jogando muita bola, hein? São 13 gols e 5 assistências, artilheiro do Campeonato Brasileiro, fase espetacular. Só não acho que é jogador para a seleção brasileira ainda. Precisa continuar evoluindo. Por exemplo, no jogo contra o Botafogo, ele dá uma assistência numa arrancada de 70 metros. Foi sensacional. Ele consegue
passar pelo Barbosa, que estava pendurado, percebeu que se fizesse a falta tomaria o cartão. Ele vai carregando a bola, o Caio Pantaleão chega, vai jogando ele para escanteio, ainda assim ele consegue arranjar um cruzamento para o Matheus Pereira. Fase muito legal. E aí o Alexandre Matos teve uma passagem ruim no Cruzeiro, mas deixou alguns frutos. Esse é um dos frutos do Alexandre Matos. Foi comprado da Juventus por 7 milhões de euros. Ele ia, no momento em que muita gente desconfiava do Caio Jorge, porque o Caio Jorge, tanto na Juventus quanto no Frosinone, não conseguiu jogar. Diz que ele tinha um problema pessoal, meio estranho, não sei como é que era. Ele não chegou grande, ele chegou pequeno na Itália. Quando saiu também daqui do Brasil, também saiu com esse questionamento. Ele tinha um contrato perto do fim para vencer no Santos, e aí a Juventus o contrata por 2,5 milhões de euros. E o contrato é meio que, vamos ver uma aposta, mas sem confiar no cara, sem depositar esperança no cara. Então a verdade é que o Caio Jorge foi bem pouco utilizado, teve uma lesão séria, foi emprestado para o Frosinone, e aí sim ele deveria ter rendido mais no pequenino time italiano, mas ele é comprado por 7 milhões. Hoje, Elia, dá para cravar que o Caio Jorge não será vendido por menos de 25 milhões de euros. E é graças a esses movimentos que os clubes conseguem alavancar as questões financeiras. Bom, mas finalmente o Jorge deu uma dentro em relação ao Alexandre Matos, porque o Alexandre Matos errou para Chuchu. E você lembra só que ele acertou. Não, errou. Antes de falar do Caio Jorge, eu falei, o Matos que errou bastante em sua passagem no Cruzeiro, fez um... Você está sempre defendendo... Não, mas ele falou, e queira ou não, o Caio Jorge foi uma boa contratação. Não, isso sim, queiram sim. Essa arrancada dele não é só pela arrancada, como foi muito bem narrada pelo Nicola, mas o que me chamou a atenção, que é uma característica de jogador argentino, a forma de conduzir a bola. A condução e aquela condução próxima. Porque quando é jogada de arranque, de laterais clássicos, é aquela bola mais longa. Ele não, ele fez a condução no pé. Parecia o Messi, todo respeito. Não, né? Com todo distanciamento. Mas estilo é característica do jogador argentino, né? De você correr e driblar com a bola colada no pé. Por isso que chamou muita atenção essa arrancada e o gol do Matheus, maravilhoso, né? Joga muita bola esse Matheus Pereira também. É mala como é o Luciano, Matheus Pereira? É um cara difícil no dia a dia, de personalidade forte, mas ele é muito introspectivo, então não é um cara de se relacionar, mas com a bola nos pés, arrebenta, quase foi jogar no Zenit, o negócio estava fechado na última hora, a esposa dele que estava grávida falou, se você for, você vai sozinho. Ele falou, não, então não vamos. Quem que falou? A esposa dele. A esposa falou, não vou pra Ela estava grávida, prestes a dar luz, ela falou, se você for pro Zenit, você vai, mas você vai sozinho. Eu e o nosso filho ficamos. Ele falou, então eu vou ficar também, esquece o Zenit. Agora eu quero fazer uma provocação aqui. Por que um jogador que é introspectivo é um problema? Não faz sentido. Porque, em geral, quem é introspectivo, ele é mais calado, ele é mais... mas é que não é só introspectivo, é boa a sua observação. Entendeu? Porque ele é meio contraditório. E não é aquele cara que está todo dia feliz. É que, às vezes, o problema é o seguinte, o Nicola não conseguiu explicar, que é o seguinte, às vezes... O cara, ele não expressa o sentimento dele. E aí o que acontece? Ele está incomodado e não fala porque está incomodado. Sabe, a relação ela é melhor quando você está incomodada e você se comunica. Quando você tem uma relação que você fica incomodado ou incomodada e não se expressa, aquele incômodo vai se prolongando. Uma bola de neve. Vai se prolongando. Mas é que não é só introspectivo. Ele é introspectivo, mas ao mesmo tempo ele não é aquele cara que está sempre de bom humor. Às vezes, algumas vezes... Mas quem é que está sempre de bom humor? Fora eu, quem é que está sempre de bom humor? Algumas vezes ele não cumprimenta ninguém. Aí no outro dia ele vai e cumprimenta todo mundo. Mas o problema não é esse. O problema é se o cara resolve em campo ou não. Claro. Ele tem resolvido demais. E enquanto ele estiver resolvendo, todo mundo vai abraçá-lo. Porque o cara que garante o bicho, Elia, é o cara que ainda que seja chato fora de campo, é o cara que vai ser abraçado. Pensa num cara que trabalhou com um cara chato. Pensa num cara, eu trabalhei com um nego chato, cara incomodava, outro personalista demais, outro egocêntrico demais, mas não adiantava, entregava. Eu tinha grandes conversas com o nosso saudoso Luciano do Vale, que tinha menos paciência, porque achava que o grupo é mais importante, e eu nunca achei. O mais importante sempre para mim foi o resultado. Eu não quero saber, mas o grupo podia estar mais unido. Podia, mas não está, paciência. O nosso resultado era fantástico e acabou. E para que a gente tivesse aquele resultado, precisava daquela personalidade, daquele outro, daquele texto maravilhoso. Pouco me importa como é que era a atitude do cara no extracampo. O que você traz é tão interessante, porque assim, quando fui árbitra e falando de gestão, atuei em grandes jogos com grandes árbitros considerados difíceis, em situações que às vezes nem se falavam,
mas eram os melhores para aquele jogo e ia lá e resolvia. Claro. E quando você quer ser reconhecido, você tem que trabalhar com os melhores e entregar o seu melhor. Não importa, eu acho que às vezes a gente também potencializa muito essa questão do mimimi, da gestão de grupo. É importante conviver num ambiente saudável, que todo mundo está bem? Sim. Mas também saber respeitar a particularidade do outro e buscar o resultado também faz parte. O mais importante sempre vai ser o resultado, independente das particularidades. Tendo respeito, que se dane. Vamos em frente com David Ancelotti. A gente tem que ganhar todos os jogos, não podemos... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Cruzeiro. Cruzeiro que está em preparação, faz o último treino nesta quarta-feira para a partida de quinta contra o CRB, vale vaga nas quartas de final. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui notícias do Cruzeiro. E tá aí, ó, o jogador que vem brilhando com a camisa da Raposa, Caio Jorge, é a arma secreta de Leonardo Jardim para Cruzeiro eliminar o CRB na Copa do Brasil. O Cruzeiro é muito forte no contra-ataque, pessoal. O contra-ataque do Cruzeiro é muito forte, com o Matheus Pereira, o Caio Jorge principalmente. Os dois laterais avançam bastante. O Cruzeiro está jogando muito aí nas mãos do técnico Leonardo Jardim. Trazia mais uma matéria. Caio Jorge supera estrelas como Neymar, Arrascaeta e Hulk em participação de gols em 2025. E só perde para Alan Patrick. Então tá aí, só o Alan Patrick do Internacional que está à frente aí do Caio Jorge em participação em gols. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.